Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula de suporte que complementa o curso Marta Fotos de Restauração e Colorização Digital de Fotografias. Vamos dar uma olhada aqui no software Corel Photopaint na sua versão X6 que você vai usar no seu curso. Vamos ter juntos aqui uma visão geral e conhecer os principais recursos que você vai usar. Nós vamos ver também muitos detalhes e dicas para agilizar o seu trabalho. Vamos começar então chamando o Photopaint a partir do atalho da sua instalação, que está aqui no seu desktop, ou então pode ser do seu menu iniciar. Se você tiver outra versão do Photopaint instalada, como o X5 por exemplo, não há problema, pois as principais características são as mesmas, desde que, é claro, sua versão não seja muito antiga. Essa área toda que você vê em qualquer programa se chama interface, então vamos nos referir a ela dessa forma daqui em diante. Vamos conhecer então a interface do Photopaint X6. Quando você instala o Photopaint pela primeira vez, ele virá dessa forma com essa tela de boas-vindas e uma janela aqui do lado que é uma janela de dicas. Esse centro de boas-vindas serve para você acessar algumas das funções básicas, como abrir um arquivo, criar um arquivo novo em branco ou até chamar o seu scanner daqui de dentro mesmo. Se você sentir que não precisa delas, elas podem ser desativadas, para não virem mais quando você abrir novamente o Photopaint, pois as mesmas funções podem ser acessadas com facilidade de dentro do programa, como você verá. Portanto, não se preocupe com isso. Lembre-se que o nosso objetivo é tornar tudo mais fácil, mas também mais profissional. Então eu sugiro que você desative essa tela de boas-vindas para que não apareça mais quando você chamar o Photopaint da próxima vez. Se você quiser, você pode ativá-la novamente pelos menus, como mostrarei mais adiante. Vamos fechar também a janela de dicas. Agora finalmente temos a interface mais livre para vermos outras coisas. Vejamos então. Aqui na parte de cima temos o que é chamado de barra de menus. Se não estiver aparecendo para você, basta clicar com o botão direito do mouse aqui para torná-lo visível. Nesse momento só temos 5 menus visíveis, e isso é porque ainda não abrimos nenhuma foto ou nenhuma página em branco. Nessa barra estão todos os recursos do Photopaint e ao longo das aulas veremos o que usaremos para a restauração de fotos. Por enquanto vamos continuar explorando nossa interface. Logo abaixo nós temos uma fileira de ícones, ou seja, símbolos das principais funções que estão nos menus de cima. Por exemplo, abrir, novo, desfazer, refazer e assim por diante. Esses ícones são repetições das funções que estão nos menus, mas estando aqui embaixo fica mais fácil de acessá-las rapidamente. E mais tarde você vai ver também uma coisa bem interessante, que é a personalização dessa barra de ícones. Você pode arrastar para cá os ícones que mais usa para ficar ainda mais ágil o seu trabalho. Abaixo dessa barra nós temos uma outra muito importante, que é a barra de propriedades. Essa barra serve para você poder ver e alterar as propriedades de cada ferramenta que estiver usando. Por exemplo, se você estiver usando um pincel, essa barra automaticamente muda para mostrar como está configurado o seu pincel, como a grossura da ponta, a transparência da tinta e assim por diante. Veremos isso com mais detalhes quando formos ver cada ferramenta mais adiante. Aqui do lado esquerdo e na vertical fica uma outra barra fundamental, a sua barra de ferramentas, onde estão todas as ferramentas que você possui no Photopaint. Do outro lado, também na vertical, temos uma paleta de cores padrão, que já vem aberta assim. Ela apresenta as cores básicas no formato RGB, que é o mesmo do seu monitor, e também com uma escala de cinza simples. Você pode ter mais de uma paleta de cores aberta ao mesmo tempo e também pode criar suas próprias. Como você pode ver, aparecem também essas pequenas etiquetas flutuantes, sempre que você passar o mouse em cima de alguma parte da interface, como botões, menus, cores, etc., para que você saiba o que elas são. Mais tarde, quando você já souber bem o que é cada coisa, eu sugiro que você desative também isso, reduzindo as distrações do trabalho com fotografias. Logo aqui embaixo você tem uma barra bem fina, que é uma inovação do X6, que coleta e mostra automaticamente as cores que você escolher da imagem quando estiver editando, por exemplo, uma fotografia qualquer. E finalmente aqui mais embaixo nós temos uma barra de status que mostra detalhes do que estamos fazendo. Ou seja, são mais informações que aparecem aqui, como por exemplo o tamanho do seu arquivo, o formato e assim por diante. É um lugar que você só olha de vez em quando, mas está ali para ajudar.
O objetivo desse tutorial é de familiarizá-lo e deixá-lo à vontade com os principais recursos do Photopaint X6, aqueles que serão de fato usados no curso. Para você conhecer tudo que o Photopaint possui e pode fazer, bem como os outros softwares que compõem a suite, consulte os arquivos, manuais e vídeos de ajuda do próprio fabricante no seu DVD de instalação original, além dos grupos online de usuários da Corel. Vamos mostrar então como gostamos de deixar a interface do Photopaint. A primeira coisa que se deve notar é que as principais barras são destacáveis. Veja aqui, quando essa linha estiver cheia, indica que a barra está fixa, para que não saia do lugar enquanto você trabalha. Mas muitas vezes você pode preferir mudar as coisas de lugar para o seu jeito de trabalhar. Nesse caso, clique com o botão direito do mouse aqui e desative. Agora veja que a linha ficou pontilhada e você pode clicar e arrastá-la com o mouse para desfixar essa barra. Você pode fazer isso em qualquer lugar onde houver essas linhas. Uma vez desfixada, você pode deixar flutuando onde quiser, mas vamos fixá-lo em outro lugar, que é isso que queremos. Então vamos arrastar a nossa barra de propriedades para baixo, onde achamos mais agradável usar. E depois você pode deslizá-la para os lados até ficar onde deseja. Agora vamos trazer também a nossa paleta de cores para cá, pelo mesmo motivo, porque é muito melhor para trabalhar com cores e propriedades aqui embaixo, perto do alcance do seu mouse. Se você preferir, deixe o seu onde está. Veja que ao se aproximar da interface, a barra será atraída para se fixar. Você, é claro, não precisa fazer isso, é só uma dica para tornar mais agradável e profissional o seu trabalho. Para colocar de volta, basta desfixar e arrastar de novo. Quando terminar, tranque novamente as barras para que não fiquem saindo à toa ou para que ninguém mexa sem querer na interface que você personalizou. Muito bem, agora que deixamos a nossa interface mais arejada, vamos começar com um novo arquivo. Quando você clica em novo, aparece essa janela de configuração da sua nova página. Aqui em cima já há um espaço para você colocar o nome do seu novo arquivo no formato CPT. Logo abaixo aqui veremos tamanho, mas vamos ver primeiro as medidas. Aqui nós temos diversos tipos de medidas, mas você só vai usar para restauração centímetros ou milímetros, e mais raramente em pixels, que é a forma de medição usada para arquivos que se destinam para a internet. Escolhemos centímetros então. Vamos escolher um tamanho pronto A4, que pode ser definido como formato retrato ou paisagem, ou seja, na vertical ou horizontal. Veja as medidas que aparecem aqui, logo depois a resolução da sua nova página e logo depois a cor de fundo, que inclusive pode ser definido sem fundo, ou seja, transparente. Veja que o modo de cores está em RGB, deixe sempre assim. Ok. Vamos ampliar nossa janela clicando aqui para vermos a área toda do A4. Agora nossos menus estão todos habilitados. Vamos começar então a ver todos os menus e as partes importantes que vamos usar em cada um deles. No menu Arquivo nós temos Novo, Novo baseado na área de transferência, que serve para trazer os objetos que estiverem na memória. Aqui também, é claro, você abre os arquivos do seu computador. E temos o interessante Abrir Recentes, que vai listando os últimos arquivos que você abriu para rápido acesso. Aqui você fecha também arquivos individuais. E aqui também é onde você salva seus arquivos. Daqui você também pode chamar o seu scanner para escanear imagens e abri-las diretamente aqui dentro do Photopaint. Na primeira vez, escolha selecionar origem, para que o Photopaint saiba qual scanner você quer usar e onde ele está. Depois disso, basta usar o Adquirir aqui embaixo, ou usar o seu atalho Ctrl+Q para chamar o scanner de dentro do Photopaint. Logo abaixo nós temos as funções de importar e exportar, como em qualquer programa, que servem para você preparar ou trazer para dentro do Photopaint os arquivos que não são nativos dele. E por fim nós temos Sair, ou então a tecla Alt F4 para fechar o Photopaint.
No menu Editar nós temos primeiro as funções de desfazer e refazer, que estão disponíveis nesse momento. Elas estão repetidas aqui na sua barra de ícones. Depois temos funções comuns como recortar, copiar, colar, mas tudo isso pode ser feito de forma mais prática com atalhos de tecla, é claro. Diversas funções são repetidas nos menus, como por exemplo o preenchimento do baldinho, que pode ser encontrado aqui. No menu Exibir nós temos primeiro a visualização em tela cheia, que pode ser acionado com a tecla F9. Logo em seguida você habilita aqui as suas réguas verticais e horizontais. Assim como as linhas guia, que são muito úteis para o posicionamento de fotografias. E é aqui que você pode desativar aqueles pequenos lembretes que mencionei no início da aula. Aqui você tem também funções de ampliar, reduzir e ajustar a sua foto à janela, mas como você pode ver, as teclas F2, F3 e F4 fazem isso de forma mais prática. Depois temos funções de zoom, mas isso também pode ser feito de forma mais prática com a ferramenta de lupa, com as teclas F2 e F3 e com a rodinha do seu mouse. No menu Imagem nós temos as funções mais importantes que você usará na restauração de fotos, como o laboratório de recorte, reamostrar, o entalhador inteligente, a conversão para diferentes formatos de cor, como você pode ver está em RGB no momento, por isso está em cinza, e os modos CMYK também, para quem deseja preparar fotografias para gráfica. Mais aqui embaixo você tem funções de virar e girar em todas as direções possíveis para sua fotografia. E aqui temos também a importante correção de poeira e risco, que você vai usar muito em restauração. E aqui também temos as funções de cortar a sua imagem. No menu Ajustar você tem funções muito importantes para a restauração. É aqui que você faz todos os ajustes da sua fotografia. Então nós temos aqui o ajuste automático, o laboratório de ajuste de imagem, o endireitar imagem, a curva de tom, o brilho, contraste e intensidade, o gama, o dessaturar, o matiz, saturação e iluminação, vibração e as partes para colorização, a matiz de cor e a tonalidade de cores. No menu Efeitos você tem todos os efeitos possíveis que você pode usar no Photopaint. Ele já vem com diversos deles já pré-carregados e as funções que você mais vai usar para restauração de fotografias, como desfocar, ruído e aguçar. É no menu Efeitos também que os plugins são carregados, tanto os que já vêm com o Corel, como os outros que você for comprando mais tarde, se quiser. Todos, depois de instalados, aparecerão aqui no seu menu Efeitos. Explore essa parte bastante depois quando estiver praticando, para conhecer o que cada efeito faz na sua fotografia. Depois temos o importante menu Máscara, onde você pode criar e modificar suas máscaras. Os dois mais importantes aqui que você vai usar mais é o item de contorno de máscara, que permite o enevoamento e outras modificações no tamanho, e a parte sobre sobrepor máscara, como você verá durante a aula de restauração. Depois temos o menu Objeto. Um objeto é tudo aquilo que estiver flutuando sobre a sua imagem. E os itens mais importantes aqui que você vai usar são os itens Organizar e Combinar, para que você possa juntar objetos e combiná-los com o fundo. E também as funções de virar e girar, como você faria para a sua fotografia. E temos também aqui Enevoar, que são os mais importantes. O outro menu importante é o menu Ferramentas, onde aparece o item Opções. É por aqui que você configura o comportamento geral do Photopaint. Vamos dar uma olhada nisso. A janela que se abre mostra primeiro o item Geral, onde você define diversas coisas, como por exemplo, como o Corel deve abrir quando você o chama. Ele pode começar com nada, com um novo arquivo, com abrir arquivo ou com aquela tela de boas-vindas que vimos no início. Vamos deixar com nada, que é como preferimos.
Depois você pode definir as distâncias em que tipo de unidades elas serão mostradas. Preferencialmente deixe em centímetros. Logo depois temos uma parte muito importante, que é a memória da sua área de transferência, onde você define quantos níveis de desfazer você poderá utilizar no Corel Photo Paint, ou seja, quantas vezes você poderá dar Ctrl Z ou desfazer uma ação. Isso, é claro, depende de quanta memória você tem. Entre 20 e 30 níveis já está bom. Depois, aqui no item Documento, nós temos o subitem Régua. Aqui também vamos definir as unidades em centímetros. Tudo isso você fará apenas uma vez e não precisará voltar mais para o item Opções. Vamos chamar as réguas então e conferir como ficou a modificação feita. Como você pode ver agora, as medidas horizontal e vertical estão em centímetros. De dentro das réguas você pode clicar e arrastar puxando uma linha guia, tanto horizontal como vertical. Elas servem para ajudar no seu alinhamento de objetos na sua foto. Sempre que ela estiver vermelha, ela está selecionada, e assim, selecionado em vermelho, você pode deletar quando quiser. Vamos ver agora o menu Janela, onde temos o item Paleta de Cores. Como você pode ver, já está mostrando o RGB padrão, mas você pode chamar ou criar qualquer outra aqui. Logo em seguida nós temos o item de Janelas de Encaixe, de onde você pode chamar janelas flutuantes para gerenciar objetos e canais. Isso é uma coisa opcional que você pode usar ou não, dependendo do seu estilo de trabalho. Num dos exemplos de restauração, vamos mostrar como gerenciar e usar a sua janela de encaixe para canais. Maximizar a sua área de trabalho é outra função importante, como aquela tecla de atalho F9 para ver em tela cheia. Quanto maior a sua área de trabalho no seu monitor, melhor para que você possa ver o que está fazendo. Os monitores, por falar nisso, não são todos iguais e cada um deles tem uma calibragem de cor diferente. Dependendo da marca e modelo do seu monitor, você terá resultados diferentes quando você visualiza suas fotos. Manchas e diferentes brilhos poderão aparecer de forma diferente em um monitor e no outro dependendo da sua calibragem. Então acostume-se com seu monitor, faça diversos testes de impressão para você não ser surpreendido com manchas que permaneceram depois de uma restauração feita. E até abrir as suas fotos restauradas em outros monitores para ver possíveis diferenças antes de dar a saída final. Por fim, nós temos aqui o menu Ajuda, de onde você pode chamar novamente a tela de boas-vindas e aquela janela de dicas que você viu no início, assim como saber detalhes sobre a versão do seu PhotoPaint, buscar atualizações e assim por diante. Veja aqui em cima também na sua barra de ícones que todos os principais ícones estão aqui repetidos para que você possa usar durante o seu trabalho. Mas é claro, muita coisa pode ser feita de forma ainda mais ágil usando os atalhos de tecla que você vai conhecendo por aqui. Veja que aqui está mostrando o nível de zoom atual. Em 100% você tem o tamanho real do seu trabalho. Vamos aproveitar e ver como podemos personalizar a nossa barra de ícones. É útil colocarmos aqui em cima os ícones que vamos usar mais para restauração. Veja como isso é feito. Primeiro escolhemos um ícone. Depois clicamos ao mesmo tempo em Ctrl e Alt e arrastamos aqui para fora. Como você pode ver, o ícone agora está flutuando e você pode fechá-lo como uma janela qualquer com o X aqui no canto. Arraste-o aqui para cima para a barra de ícones e solte. E agora nós já temos aqui um novo ícone para podermos acessar mais facilmente sem precisar ir no menu correspondente. Vamos fazendo isso com mais alguns. Se você mudar de ideia, basta desfixar arrastando e clicar para fechar. Uma vez colocadas, elas vão aparecer nesse menu
e por aqui podem também ser ativadas e desativadas. Então nessa aula você acabou conhecendo mais sobre a interface do Photopaint, onde estão todas as suas ferramentas e funções e como personalizá-la. Lembrando que a personalização não é necessária para que você possa assistir às suas aulas de restauração. São apenas dicas para você agilizar e tornar o seu trabalho muito mais produtivo e profissional. Nos vemos na próxima aula.